Boa tarde, parceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos à live. Como é que vocês estão? Tranquilos? Já tô vendo a gente chegando aqui nos comentários. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo. Boa tarde pro Félix. Seja bem-vindo mais uma vez. Até que o pessoal vai entrando, pegando uma água, se preparando para entrar na live. Vamos aguardar um momentinho até que esse pessoal vai chegando. E logo, logo a gente já começa a iniciar o nosso conteúdo de hoje. Agora se preparando também para a véspera de carnaval, né? Final de semana vai começar o carnaval, aí o pessoal já deve estar começando em clima de festa, né? Boa tarde para Olga, que chegou agora também na nossa live. Seja muito bem-vinda. E aí, pessoal? Como é que tá a semaninha ali para vocês? Sei que semana que vem vai ter carnaval, vocês já devem estar em clima de festa aí. Pessoal da N Cassis, seja muito bem-vindo. Aproveitando então até que o pessoal vai entrando, né? Pelo título de hoje a gente vai falar um pouco sobre o assunto mais de venda gerencial e NFCE. Então, para quem ainda não sabe, eu já vou estar explicando sobre o que se trata e eu explicar os dois módulos separados, mesmo eles sendo os layouts semelhantes, eu vou explicar separadamente cada um para vocês entenderem a lógica por trás de cada um. Lembrando também que sempre no final das lives, tá? A gente deixa um formulário para a questão de vocês poderem deixar um feedback, tanto para a questão do meu conteúdo da live, tanto quanto a forma que eu apresento, ou até mesmo sugestão de temas que eu posso estar trazendo aqui sobre o Z Web. Se você tiver algum outro sistema, como por exemplo o Clip Store, ou até mesmo o Clip 360, que logo logo a gente já está se programando para iniciar as lives dele também, depois que a gente terminar aqui o Z Web, para a gente poder também falar algum assunto sobre específico daquele sistema. Então vocês podem mandar à vontade, independente dos sistemas que vocês utilizarem, tá? Lembrando que é da solução Clip. Vamos ver quem mais está chegando aqui nos comentários. A Márcia. Boa tarde, Márcia. Seja muito bem-vinda. 3S também, chegando lá de Fortaleza. A Brenda. Seja muito bem-vinda. JC Informática. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. O Paulo Tech. Boa tarde. Seja bem-vindo. Então, pessoal, também aproveitando o momento aqui que todo mundo começa, já está chegando, eu creio que já passou alguns minutinhos. Semana que vem, então, quinta-feira, vai ter o Produto em Foco, dia 6/3 às 9 horas da manhã. Vai voltar a ter Produto em Foco agora. Então, amanhã, quarta-feira que vem, quando tiver a nossa próxima live, eu reforço essa informação aqui com vocês. Então, para quem participa do Produto em Foco, a gente vai falar sobre o conteúdo do Z Web também. Tem algumas novidades ali que vocês vão ter. Boa tarde para o Julimar, seja muito bem-vindo. O Jonas também, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. Chariane também, boa tarde. Então, pessoal, aproveitando aqui, então, todo mundo já deve ter chegado. Qualquer coisa também, lembrando que as lives elas ficam gravadas. Para quem não me conhece, meu nome é Adnan, eu sou do setor de treinamento aqui da Zucat e hoje eu vou apresentar sobre o sistema Z-Web, sobre o conteúdo de cupom fiscal, NFCE, e o venda gerencial. Para a gente poder iniciar, então, vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, para vocês para eu poder estar explicando aqui para vocês. Hoje no sistema, aqui no Z-Web, a gente tem dois tipos de módulos, né? A gente tem em documentos, o venda gerencial, e o NFCE. Qual que é a semelhança entre eles? A questão de layout. Porém, cada um tem suas especificidades no momento que vai emitir o documento. O NFCE, lembrando que sempre tem que fazer a configuração aqui em fiscal, configurações, documentos e caixas. Na configuração tem uma live que a gente explica de como configurar isso. Lembrando que, dependendo do estado, vai precisar colocar o token CSC. Esse token CSC, na configuração dele, é gerado pela contabilidade.
E tem estados ainda, como Ceará, São Paulo agora está começando a se extinguir, mas tem também a possibilidade de utilizar o aparelhinho SAT para poder fazer a comunicação. E aí, questão para emitir o cupom necessita desse aparelhinho SAT, mas é só para o Ceará e São Paulo, lembrando. São Paulo agora está começando esse processo de também parar de funcionar isso. Não vai mais utilizar ele diretamente, vai emitir também a NFC. Mas o que é NFC? Qual que é o significado de NFC? NFC é nada mais nada menos que nota fiscal do consumidor eletrônica. Aquele cupom fiscal que vocês hoje vão no mercado, por exemplo, fazer a compra e sair com um QR Code embaixo. Você compra seus produtos, ele te dá o comprovante e sai o QR Code embaixo. Esse é o NFC. É esse documento que a gente emite. E a gente também tem o venda gerencial, que já vamos entrar nesse assunto. Vamos primeiro entrar no NFC, eu vou explicar para vocês como é que ele funciona esse módulo, e depois a gente vai para o venda gerencial. Para a gente iniciar aqui, então, depois de configurado, a gente vem em fiscal, NFC. Aqui vai ficar a lista, então, de todas as notas que eu emiti no meu sistema, tá? Elas autorizadas, inutilizadas. Pode ser que às vezes rejeite por alguma mensagem ali que algum motivo, né? Pode ser que o produto ficou com a tributação errada. Lembrando, então, sempre antes de a gente começar a fazer essas notas, valida bem certinho a questão dos tributos lá do produto, lá no estoque, lá na parte de cadastro de produtos. Essa parte é importante. Já tivemos também uma live explicando como é que faz esses ajustes de parametrização. Então, depois de tudo parametrizado, tudo configurado, a gente está pronto daí sim para começar a fazer nossos cupons fiscais. Aqui então no módulo a gente tem a opção de PDV e do cadastrar NFC. Vamos começar por esse e depois vamos para o PDV. O PDV vocês vão ter um pouco mais de semelhança com ele para quem já utilizou sistemas de emissão de cupom. Mas vamos abrir primeiro o cadastrar NFC. No cadastrar NFC, deixa eu só fazer uma questão aqui para começar do zero. Só um momentinho. Toda vez que vocês abrirem então o módulo cadastrar NFC, ele vai abrir essa tela aqui, pedindo para fazer a abertura do caixa. Então a gente pode cadastrar o usuário no sistema e cada usuário ter seu próprio caixa. Então, por exemplo, o usuário que eu estou usando aqui, eu vou usar o caixa 1, a série 47, e eu posso colocar aqui o valor de quanto que eu vou estar tendo de troco em dinheiro ali na minha caixa registradora. Vamos supor aqui que eu vou ter R$ 250. 250 eu posso mandar imprimir o comprovante. Perfeito. Abri meu caixa. Então você pode fazer abertura e fechamento de caixa. Vai fazer as vendas durante o dia. Chegou no final da tarde ou na troca de turno, vai lá e vamos fechar o caixa. Então a gente pode vir aqui na parte de baixo em fechar o caixa. Aí ele vai me dar aqui os totais do dia. Então vai ter os R$ 250 mais o total de vendas do dia. Então, se for tudo em dinheiro, o dinheiro vai somar então na gaveta. O que for Pix, for cartão, for débito, crédito, no caso, né? Boleto, essas coisas, não vai constar, porque é tudo digital. Então, ele vai trazer bem certinho quanto que você deveria ter em dinheiro. Temos também a opção para quem vai durante o dia fazendo as vendas, existe a opção de fazer suprimento e sangria com os valores do caixa, tá? Como assim? Durante o dia, fiz várias vendas dos produtos, né? E acabei acumulando um saldo ali de R$ 5.000 em dinheiro. Eu vou tirar um pouco ali do caixa, por exemplo, para pagar uma conta, ou a mesmo guardar em outro lugar, num cofre, tirar, né, dali de frente de caixa para não ter o risco. Por exemplo, eu sei que hoje no Brasil tem essa situação complicada de acabar de vez em quando acontecendo assaltos, então a gente faz a sangria para guardar um pouco de dinheiro para não deixar tanto troco ali na frente, por exemplo. E também não ter a questão de problema de furo de caixa, por exemplo. E tem um suprimento. Eu estava fazendo as vendas ali durante o dia e faltou troco. Tive que tirar lá do outro do caixa geral da empresa, né? Pegar lá no cofre mais R$ 150 ou algo do gênero. Você pode vir aqui e tá informando então suprimento ou sangria. Sangria é para tirar o dinheiro e suprimento é para colocar o dinheiro. Você vai colocar o valor, posso colocar mais R$ 100 aqui. O motivo. Então, a gente pode colocar aqui, faltou o troco. E posso fazer o suprimento. Perfeito. Depois lá no fechamento ele vai constar que a gente fez esses suprimentos, tá? Esses R$ 100 aqui. Como é que a gente faz uma venda aqui? Esse módulo que a gente está usando aqui, ele não nos dá teclas de atalho. Porém, o PDV, que é o que eu vou mostrar depois, ele vai ter alguns atalhos para você poder usar no teu computador, que fica um pouco mais didático sem você precisar usar um mouse para fazer a venda. Então, primeira coisa, vamos lançar um produto. Vamos colocar aqui produto. Eu vou lançar meu produto 1. Eu tenho aqui um produto chamado produto 1, que ele está com a tributação certa. Eu vou lançar ele aqui.
A partir do momento que eu digitei o nome dele ou o código de barras, ele já vai cair para a quantidade. Aí eu vou digitar, vou vender 5. Aí vou dar Enter. Aí ele já caiu para o valor unitário. Posso mudar na hora? Posso. Posso dar desconto? Então, mais um Enter. Posso dar desconto em reais ou em porcentagem. Então, vou dar R$ 5 de desconto e vou dar mais um Enter. A partir dali, ele já lançou o produto. Aí eu posso lançar o próximo, bipar ele, né, pelo leitor. Ou se for produto pesado, né, eu posso pesar ele. Lembrando que tem que configurar o aplicativo do terminal ZWeb. Isso eu vou deixar essa configuração para um outro momento, que eu vou especificar, tem bastante coisinha lá dentro que a gente pode mexer. E o pesar o produto, ele já sai o peso aqui no sistema. Então, Enter, Enter. Ah, mas eu não gostei de usar o Enter, eu quero ir com o mouse. Beleza. Eu posso vir aqui e vir na folhinha com o maisinho aqui na direita. Adicionei o item também. Precisei alterar ou deletar algum produto, posso vir no lápis, aqui na direita, e alterar as informações dele aqui, o valor no caso. E excluir caso eu lancei a mais. Aqui logo abaixo, a gente tem a questão dos descontos. Eu posso dar desconto para meus itens em valores em reais. Outras despesas, frete e se houver ICMS desonerado. Isso aqui é para casos onde a pessoa já tem a tributação tudo correta, que eu simplesmente venho aqui e ele já calcula automático para mim. Formas de pagamento. Forma de pagamento. A pessoa vai pagar em dinheiro, prazo, Pix, cartão, como é que vai ser? Se ela já utilizar o ZPOS, que é o aplicativo da maquininha, que a gente tem integração hoje, automaticamente que a gente colocar cartão aqui, por exemplo, cartão de crédito 2 vezes, e selecionar a maquininha que eu tenho já os ZPOS, vamos supor que eu tenha da Vero. E a partir do momento que eu adicionar aqui e finalizar a minha venda, ele já vai enviar a informação para a maquininha. No caso aqui, eu não vou ter ela aqui no momento, mas eu vou fazer um Pix aqui só para poder mostrar para vocês como é que funciona. Ó, não vou precisar colocar administradora nem número de transação, mas se você tiver integração com a maquininha também para o Pix, também vai funcionar. Ele vai enviar para a maquininha de cartão. Informado o Pix aqui, lembrando que se o cliente for pagar mais de uma forma de pagamento, por exemplo, o cliente vai me pagar aqui R$ 300 no Pix e o restante em dinheiro. Posso colocar aqui, por exemplo, 300. Pode ser que ele deu uma nota de 100 e uma de 200. Aqui embaixo ele vai me dar o troco também. Lembrando que ele dá o troco. Beleza. Aqui a gente colocou o produto e o cliente. Mas o produto e a forma de pagamento. Mas e o cliente? Eu quero CPF na nota. Então, onde é que eu vou vir? Eu vou subir um pouco a tela e vai ter a parte de dados do cliente. Aqui eu posso simplesmente cadastrar ele como um novo cliente, clicando no maisinho, ou eu posso simplesmente digitar o CPF da pessoa aqui. Vim aqui e digitar e finalizar a venda só com o CPF da pessoa na nota. Você vem aqui e digita. Perfeito, lembrando que só é obrigatório o cliente em vendas que for a prazo, tá? Então, só em vendas a prazo é obrigatório, as demais não é obrigatório colocar cliente. Em dados adicionais, a gente consegue colocar uma informação complementar e também a gente consegue definir qual que é o vendedor que vai levar essa comissão também, porque às vezes a gente tem, dependendo da loja, tem comissão, então a gente pode definir qual que é o vendedor da vez. Pode ser que eu tenha um usuário, mas 6 vendedores, por exemplo, né? Todos eles usam o mesmo usuário, mas cada um precisa da sua comissão. Então, posso vir aqui nessa parte e definir quem que vai ganhar a comissão. Perfeito. Tem a questão da entrega do domicílio, então, informando a entrega do domicílio, você vai precisar colocar o cliente, porque às vezes eu vou faturar a nota aqui, mas eu vou contratar um motoboy, eu tenho um motoboy ali que vai levar o produto até a casa do cliente. Posso vir aqui e colocar entrega a domicílio. Perfeito. Feito isso, eu vou vir aqui na direita, embaixo, e transmitir. Ele já vai enviar essa nota para a Receita Federal. Só aguardar um momentinho. Perfeito. Ela autorizou aqui a nota. Como a gente está no ambiente de testes, ela deu aqui que tem sem valor fiscal. Mas na de vocês já colocada em produção, já vai ter valor fiscal. A nota aqui, se você observar dentro dela, vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar, ele me dá o troco na própria notinha. Então, se eu acabei não vendo no computador, na notinha vai sair impresso o troco do cliente. E sai todas as informações bem certinho. Beleza, só que assim, a gente está aqui com o aplicativo. O aplicativo vai abrir toda vez na minha tela para eu poder mandar imprimir? Não precisa. A não ser que você, por exemplo, toda vez queira vir aqui e dar um Ctrl P, ou no teclado, né? Ou você pode vir aqui em cima na parte na direita, tem aquele íconezinho tem um ícone da impressorinha, e você seleciona aqui a tua impressora que você quer imprimir e manda imprimir. Automaticamente ele já vai sair na impressora. Perfeito. Isso seria um método manual.
Se vocês utilizar o aplicativo do Terminal Z Web, que é esse carinha aqui, através dele a gente já consegue definir, então, como é que faz para configurar, no caso que toda vez que a gente for finalizar uma venda, ele já imprima direto. Como é que a gente baixa esse carinha? Então, no computador, para baixar ele, a gente vai ter que vir nas configurações, voltando aqui no sistema aqui, nas configurações em dados da empresa, descendo aqui embaixo em Terminal Z Web, a gente vai baixar esse carinha aqui, vai avançar todas as etapas, vai clicar em baixar, aí ele vai baixar automaticamente para nós aqui. Aí depois que ele terminar de baixar, ele vai abrir ele. Então clique em salvar, ele vai baixar. Baixou, beleza. Eu vou mandar abrir ele e vou avançar todas as etapas. Não tem segredo. Avançado, ele vai criar esse ícone na área de trabalho. Você vai fazer o login e senha que você usa para acessar o sistema. Ele vai me dar nessa tela aqui. Você vai ter que vir em impressões, tá? Em impressões e selecionar então a impressora que você quer que imprima automaticamente toda vez que você fizer um NFCE, ou no caso também existe a possibilidade de fazer uma nota, a DANF, que sai na folha 4, que imprima automático também, sem precisar abrir aquela tela que a gente estava utilizando. Vou minimizar aqui. Voltando para o sistema, então, lá na parte do NFCE, como é que a gente faz para definir toda vez para imprimir automático esse cupom lá? Nas configurações aqui mesmo do ambiente, se a gente abrir a parte da nota aqui, nas configurações, existe essa opção aqui dentro, imprimir no terminal ao autorizar. Então a gente vai marcar essa opção. Toda vez que a gente finalizar, ele vai mandar imprimir direto lá no terminal. Vou salvar aqui e vou então voltar lá e vamos fazer mais uma venda aqui, só que dessa vez a gente vai usar o PDV, porque antes a gente usou o cadastrar NFC, também funciona, e a gente pode utilizar o PDV. Vamos abrir o PDV aqui para mostrar para vocês. Esse aqui também vai fazer o NFCE e acho que vocês vão ter um pouco mais de familiaridade com esse. Só que esse aqui ele utiliza teclas de atalho para poder funcionar. Como é que faz para abrir uma venda? Então aqui em cima, se vocês observarem, vai estar escrito F2 para lançar um item. Porém, se vocês vierem lá em cima na direita, acho que deve ter o ícone do pato ali. Vocês estão conseguindo enxergar o ícone do pato. Mas bem logo em cima da cabeça dele aqui vai ter esses 3 tracinhos em atalhos. Aqui ele vai abrir a colinha, caso você esquecer qual que é as teclas de atalho. Então, como é que vai funcionar? F2 para abrir o item, então, né? Vou dar um F2, vou digitar o código de barras ou o nome do meu produto, produto 1, e vou dar um Enter. Pode ver que ele lançou um item. Eu posso também, se eu quero lançar mais de um item por vez, né? Quero lançar 3 itens de uma vez. Eu posso digitar 3 vezes o asterisco, aí o nome do item ou o código de como que ele está lá no meu estoque. Lançou o item aqui, 3 vezes. Como é que eu faço para remover um item que eu lancei errado? Eu posso vir aqui em cima, então pressionar, vir digitar menos, por exemplo, aqui tem o item 1 e o item 2, aqui na esquerda. Então eu quero remover o item 1, então eu vou digitar aqui menos, o sinalzinho de menos, e o hífen. Ó, não cliquei em Enter, não cliquei em nada. Ele já abriu essa tela aqui para mim, para cancelar o item. Sim, desejo excluir. Pode ver que aqui embaixo ele deletou o item. Existe a possibilidade, por exemplo, de você dar um Alt F7, dele abrir para dar um desconto total na venda. Então, terminei de fazer a venda, quero dar um desconto total. Posso dar um Alt F7, ele já vai dar desconto total. Existe a possibilidade também de eu dar Alt F6 para ele poder cancelar a venda, né? Porque às vezes eu posso ser que eu acabei tendo que cancelar a venda por completo. Então, eu posso vir em Alt F6. E também tem algumas outras teclas de atalho que você pode mexer aqui. Então, você pode dar uma olhada. O que eu gostaria? Eu faço pedido de venda, que nem, por exemplo, no treinamento passado a gente falou sobre pedido de venda. A gente pode, então, simplesmente dar um insert e importar o pedido de venda para cá. Por exemplo, eu venho aqui e vou dar um insert no teclado. Ele já vai abrir a tela aqui para mim. O que eu quero importar? Eu quero importar um kit, quero importar uma ordem de serviço ou um pedido de venda. Aí o pedido de venda a gente já pode vir aqui e importar ele também. A única função que a gente vai ter é em finalizar. Também, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode depois, lá no final do dia, lembra que a gente abriu o caixa? Se a gente der um Alt F2, ele vai dar a opção, então, conosco, para poder fechar o caixa, que lá no outro tinha um botão para fechar o caixa. Já a questão da sangria é Alt F11, então vocês podem dar uma olhada com calma nessa parte aqui depois e tá lançando essas informações. Então, beleza, vamos para a forma de pagamento e tem o nome do cliente. Vamos primeiro lançar o nome do cliente, então FN F9, no caso FN
perdão, FN não, é Alt F9, é que eu estou no notebook, perdão. Alt F9, então posso estar colocando o CPF da pessoa aqui, vou colocar o CPF da pessoa aqui, lembrando, tá, que se você colocar o CPF e o nome não sai. Só vai sair o nome da pessoa na venda se você cadastrar ela como um cliente de fato. É porque o que vai sair na venda mesmo é o CPF ou o CNPJ da pessoa. Lançado o cliente aqui, vamos então dar um Alt F10. Beleza, ele já caiu para a forma de pagamento. Pode ver que ficou azul lá os 270. Eu posso ir no com a setinha para baixo e ele vai indo para a forma de pagamento que eu querer. Beleza, então vou em dinheiro. Eu vou colocar R$ 300 aqui e dar um Enter. Lançou dinheiro. E eu posso dar então um Alt F3. Quando eu finalizar essa venda, o que vai acontecer? Ele vai procurar a impressora padrão que eu defini lá no terminal ZWeb, naquele aplicativo que eu mostrei para vocês. Ele vai tentar abrir em tela. No caso aqui, ele abriu em PDF porque eu mesmo defini para salvar em PDF toda vez que eu finalizasse umas vendas. Mas se eu tivesse selecionado uma impressora padrão, eu tenho uma HP ali, eu tenho uma que imprime 80 colunas, né, essa pequenininha. Já seleciono ela e já vai imprimir direto. Nem vai abrir essa tela que abriu aqui, que vocês estão vendo aqui. Ele já imprime direto. Ele já vai imprimir, até aí tranquilo. Vou chegar no final da tarde, eu vou fechar o caixa então, Alt F2. Ele vai me dar aqui o total em dinheiro, total em pagamento e total de vendas. Então vai somar tudo. Então o que teve em dinheiro apenas foi 505, então ele somou com os nossos 350. O Pix ele não somou no total, porque Pix não é um valor físico, é tudo digital, então esse controle de caixa a gente pode fazer aqui. Confirmando, a gente fechou o caixa. Aqui ele já abriu para a gente poder abrir novamente o caixa. Vou cancelar e vou sair do módulo. Todas as vendas que a gente tem aqui já vão estar todas aqui. Uma coisa que todo mês que o contador solicita, né? Precisava enviar os XMLs. Onde é que a gente faz para enviar o XML para o contador? Existe uma função manual e para quem utilizar o ZWeb Premium tem uma outra que faz automático. Mas eu vou mostrar a manual por enquanto. A manual para mandar o XML para o contador, vocês vão vir em ações aqui, enviar XML por e-mail. Ele vai abrir uma tela para a gente poder colocar a data. Deixa eu só abrir aqui. Só um momentinho. Enfim, ele vai abrir uma telinha ali para você poder selecionar a data, tá? E poder enviar no e-mail. Mas para qual e-mail que vai? Porque toda vez que a gente abrir ali, ele não seleciona exatamente para qual e-mail que a gente vai. Onde é que a gente define isso? Aqui nas configurações dos dados da empresa, a gente vai ter que colocar o e-mail aqui, nessa parte aqui. A gente vai colocar as informações aqui do contador e já vai cair direto nesse e-mail que a gente colocou aqui. Então, para fazer o envio, você vai em NFC, ações, enviar XML por e-mail. Aí ele vai abrir na tela e já vai enviar todos do período que a gente definir. Como essa é uma conta teste, ele não vai, essa conta teste que eu estou usando aqui, ela não vai abrir por conta disso, mas na de vocês vai abrir. Outra questão também, vamos supor, teve um problema na venda, finalizei a venda, precisei cancelar a venda. Eu vou encontrar ela aqui na lista, né? Botão direito e cancelar. Eu posso dar a opção de cancelar. Lembrando que NFC é só 30 minutos depois que autorizou. Passou disso, vai ter que fazer uma nota de devolução. Tá bom? Existe a opção também de você consultar, visualizar novamente, né? Que ele vai visualizar a notinha. Existe a possibilidade também de vocês fazer enviar por e-mail, gerar boleto. Tem a opção também de enviar para o WhatsApp, enviar para o WhatsApp do cliente, se tiver o contato dele. E tem essas opções aqui que você consegue clicando com o botão direito em cima do cupom fiscal. Como é que a gente faz para ver depois o relatório de fechamentos de caixa, né? Porque a gente tem um relatório no sistema, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu só estar encontrando ele aqui junto. Existe aqui em financeiro, em relatórios, deixa eu estar abrindo aqui. Só um momentinho. Em financeiro, relatórios, existe a possibilidade de você vir fazer o relatório de fechamento de caixa. Clicando nele, ele vai abrir a data que você quer ver o fechamento. Então, a gente pode pegar a data de hoje, 26
do 2 e ver qual dos caixas que eu quero apenas específico também eu posso. Vou selecionar todos os meus caixas, posso agrupar por forma de pagamento também. Vamos esperar gerar, e aqui ele vai me dar todas as aberturas e fechamentos do período. Se a gente descer lá embaixo, ele vai me dar o total. Vamos encontrar o caixa de hoje que a gente fechou. Vamos ver aqui, caixa... Aqui, ó. Caixa 1, abertura 2,07, fechamento 2,21. Aqui ele vai me dar o suprimento, que a gente fez de R$100, me deu a abertura, pagamento e dinheiro. Deu tudo bem certinho desse dia. Eu posso revisar isso. Até uma questão ali que vi que o pessoal mandou no chat, questão, por exemplo, de sangria e suprimento, ele vai constar aqui no fechamento, porém ele não dá especificamente o motivo ainda por que a gente fez esse suprimento, mas ele vai estar constando aqui, tá? Que foi feito um suprimento na data. Voltando então já para o NFCE, aqui o que a gente consegue fazer também? Lembrando que dá a opção de cancelar, e se por algum acaso, né, algum inconveniente, por exemplo, essa 477 aqui, ela está rejeitada aqui porque ela está com erro, porque ela estava com erro de tributação quando eu tentei emitir ela. Ela ficou rejeitada, eu acabei tirando outra nota no lugar dela e autorizou. Eu não vou mais usar essa nota, ela não está autorizada. Como é que eu faço para, no caso, falar para a Receita Federal que eu não vou mais usar essa nota aqui, a 477? Eu posso inutilizar ela, que é o cancelamento, entre aspas, da nota antes de autorizar. Que eu posso vir aqui em ações e inutilizar NFC. Eu posso colocar aqui então 477 até 477. Eu vou colocar a série, né? No caso, a série aqui ela é a 47. Vou colocar a justificativa do porquê que eu não vou mais usar. Venda com tributação errada, por exemplo. E eu posso estar realizando a inutilização dessa nota. E ela ficou inutilizada aqui na lista. Perfeito. Esse aqui seria o cupom fiscal, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida depois também referente ao PDV e o cadastrar no FCE, vocês podem rever a live nessa parte. Agora a gente vai entrar no assunto do pré-venda gerencial. Qual que é a diferença do pré-venda gerencial para o NFC? Primeiro que eles já estão em locais separados, né? Como o NFC ele é um documento fiscal, ele fica em fiscal. Ou em documentos, o venda gerencial seria uma pré-venda do NFC, por exemplo, ou da nota fiscal. Existe a possibilidade de você importar hoje para o NFC, por exemplo, quando a gente abre uma nova nota, vou abrir aqui para poder mostrar para vocês. Só deixa eu abrir o caixa aqui primeiro. Aqui em cima existe a opção de você importar o pedido, né? Tudo certinho. E existe também a opção de gerar o venda gerencial e transformar em NFC depois. O que seria de fato o, NFC, o venda gerencial? Aqui em documentos venda gerencial, nada mais nada menos que um documento para gerenciar as vendas que vão ficar no sistema, tá? E ele realmente na impressão dele ele vai falar que não é uma nota fiscal, exigindo que você imita a nota fiscal depois disso. Então ele é considerado uma pré-venda. Ele vai gerar o financeiro também no sistema e vai gerar a quantidade em estoque. Então, se você fizer o venda gerencial, ele vai baixar essas quantidades em estoque. Porém, ele é considerado um pré-venda. Então, ele sempre vai exigir que você imita o documento fiscal depois, transforme ele em documento fiscal. Até mesmo se você já vê aqui na lista, já tem alguns lançados e pode ver que já tem alguns com a cor cinza, esperando já a emissão. Então, clicando com o botão direito em cima dele, aqui já dá a opção de converter e autorizar ele em NFC. Mesmo ele já baixando a quantidade e realizando o financeiro, ele vai exigir depois, né? Ele dá essa mensagem aqui para você poder emitir o documento fiscal. Para fazer ele, é muito semelhante ao NFC. A fórmula que a gente usa, se a gente vir aqui em cadastrar venda gerencial, ele já vai abrir a mesma tela que a gente abriu lá, a primeira tela lá atrás, tá? Então, vamos lançar aqui nosso produto, produto 1. Vou dar Enter, então, Enter. Aí vou digitar aqui, quero 10 unidades. Então, Enter, Enter, Enter. Ou vou lançar mais um. Beleza. Então, vou 5 unidades. Eu posso também clicar aqui na direita, tanto faz. E vou lançando meus itens, normal. Se bipar com código de barras também, ele já vai cair aqui. Eu até posso pegar um item aqui com código de barras e tentar lançar. Quer ver? Vamos vir no cadastro desse produto 1 aqui para poder mostrar para vocês na prática, bipando o código. Deixa eu só achar nosso produto aqui, o produto 1.
eu vou colocar um código de barras nele para vocês entenderem como é que funciona o código de barras. A gente não precisa dar Enter toda vez que a gente digita o código de barras, tá? Eu tenho uma garrafinha aqui de água, vou colocar o código de barras nelas para você poder entender. Lembrando que se você importar a nota XML dela, importando o XML da nota, ele já cadastra automático isso, se já vier na nota com o código de barras, tá? No arquivo XML. Então, voltando tanto no NFC quanto no venda gerencial, os dois funcionam a mesma coisa para lançar os produtos com código de barras. Então, vindo aqui na nova venda gerencial, se eu chegar e digitar, ele bipar o código, eu não dei Enter, ele automaticamente já caiu para o campo da quantidade. Então, eu vou digitar 2. Beleza, 2. Então, Enter, Enter e Enter. Então, vou bipar de novo, bipei. Ele já caiu para a quantidade novamente e eu posso também estar adicionando, clicando aqui na direita. Ele vai funcionar também da mesma forma a questão de desconto. Aqui embaixo tem a aba de desconto, então você pode lançar desconto, despesa e frete em valores em dinheiro. Nas formas de pagamento é a mesma coisa, então da forma de lançar elas, tá? Você pode lançar, por exemplo, dinheiro, colocar o valor em dinheiro e salvar e transmitir. Aqui embaixo em dados adicionais existe a possibilidade de você colocar o vendedor da vez, tá? E também lembrando que se você fizer um pedido de venda, você também consegue importar para cá, nesse botão aqui de cima, no importar pedido de venda. E também os dados do cliente. Você pode vir aqui e colocar o CPF no venda gerencial ou cadastrar o cliente na hora também, lançar um cliente. Lançou o cliente, posso mandar só salvar ele no meu sistema, sem imprimir, ou salvar e imprimir. Salvando e imprimindo, o que ele vai fazer? Ele já vai abrir, como a gente pode definir já direto lá no terminal Zé Web, que imprima toda vez que eu finalizar direto na minha impressora. Então aqui também vai funcionar da mesma forma. Lembrando que as configurações está aqui, né, no aplicativo do terminal, que a gente definiu a impressora, tá? No de vocês ele vai imprimir direto. Eu estou só abrindo em PDF aqui para vocês conseguirem visualizar ele. Ele ficou aqui na lista, então depois que feito ele na venda aqui, eu posso simplesmente clicar com o botão direito em cima dele e mandar transformar em NFC, converter ele em NFC. Sim, desejo prosseguir. Ele já autorizou aqui e transformou em cupom fiscal. Se você observar esse item que eu estava lançando, ele é o código 38 no meu sistema, tá? Tem o pessoal ali que pediu se tem como lançar o produto pelo código do sistema. Sim, tem como. Ele gera o código do sistema, uma sequência, por exemplo. Comecei cadastrando o primeiro produto hoje. Ele vai ser o número 1. Esse aqui é o 38 no meu sistema. Ele vai encontrar ele aqui, ó. Só que antes ele vai priorizar o código de barras e depois o nome, e daí ele vai puxar o código, essa parte de consulta. Então, se tiver o 38 aqui no meio desse item, provavelmente deve estar na referência ou ali no meio do código aqui também. Esse aqui puxou por primeiro e por terceiro aqui tem nosso produto, porque eu digitei o código 38, que é no nosso sistema, tá? Pode lançar aqui novamente e finalizar. Agora vamos abrir o PDV, para vocês verem como é que funciona o PDV. O PDV, a tela é igualzinha à outra, tá? Então, que a gente estava utilizando. A diferença aqui, o que você consegue diferenciar de um para o outro? Aqui embaixo, na direita, existe o venda gerencial. Aqui embaixo você pode ver, quando você abrir o NFC, vai ter escrito nota fiscal do consumidor eletrônica, que você consegue diferenciar qualquer qual. Aqui onde tem minha webcam, aqui, onde vocês estão me vendo, está escrito subtotal, ou subtotal, né, que está zerado aqui na direita. Está escrito desconto e acréscimo, para quem não está conseguindo enxergar. Então vamos lá, F2, produto. Eu vou lançar pelo código de base. Deixa eu voltar o código de base aqui. Deixa eu pegar o código de base aqui de novo dele. Vou lançar aqui. Pode ver que ele já lançou automático. Então, ele já abriu aqui, já lançou automático aqui para mim na lista. Então, eu vou digitar, quero lançar 6 unidades. Então, 6 vezes, e eu posso bipar pelo código, ele já caiu aqui embaixo. Eu nem precisei tá colocando essa informação nele, tá? Outra questão também que você pode fazer, as teclas de atalho são as mesmas, então, por exemplo, desconto, que é a tecla F7, você pode dar desconto total na venda, a questão de lançar o cliente, que é no Alt F9, para lançar cliente, colocar o CPF também, questão do Alt F10, o Alt F10, que ele já vai para a forma de pagamento, então vindo para a forma de pagamento eu já posso selecionar em dinheiro,
E também eu posso finalizar aqui embaixo ou clicando Alt F3 que ele finaliza também. Finalizou. Aí ele vai abrir e já vai imprimir direto na impressora fiscal. Na impressorinha térmica, no caso. Lembrando que os dois têm abertura e fechamento de caixa, então se você der Alt F2 aqui, ele vai abrir para fechar o caixa, vai me dar os valores de venda, total de venda, tá? Então, eu posso confirmar aqui e eu vou mandar imprimir um comprovante aqui para vocês verem como é que ele sai. O comprovante de fechamento de caixa. Para quem não conhece ele ainda, ele é dessa forma aqui. Vai ter o nome do vendedor, no caso aqui o pessoal está com o nome do arroba, mas aqui a gente tem as informações data e hora, quanto que foi feito de venda, total de venda, dá quanto que foi a abertura de caixa, já lançado no caixa geral, que seria o dinheiro em Pix, por exemplo, o valor em Pix, o valor em cartão, essas coisas, já tem as informações, você pode mandar imprimir o comprovante. E ele já abriu aqui novamente para a gente abrir o caixa. Depois também, lembrando que o venda gerencial, pelo fato dele só ficar no sistema venda, né? Ele vai ter nos relatórios de vendas, por exemplo, se você vier em fiscal relatórios, opa, a partir de relatórios, só a parte de, eita, de relatórios. Aqui a gente tem a questão, por exemplo, se você gerar essas vendas aqui do resumo e colocar o período, você pode colocar o tipo de modelo que você quer gerar o relatório de venda. No caso aqui também ele filtra por venda gerencial, se quiser que ele conste também no relatório. Porém, se a gente for gerar um relatório para apuração de imposto, por exemplo, de CMS, como o SPED, o Sintegra, ou eu vou ter que gerar um inventário anual, por exemplo, já nesse caso, o que vai acontecer? Ele Deixa eu só abrir aqui o relatório para mostrar para vocês. Ele vai constar aqui o relatório gerencial, só que lembrando, inventário, SPED e se integra, o venda gerencial não vai constar essas vendas. Então, pelo fator de ele só ficar no sistema, por ser um venda gerencial. Então, se você quer que ele conste nesses relatórios fiscais, é obrigatório você estar transformando o venda gerencial em nota. É só clicar com o botão direito em cima dele e dar o total em notas. Por exemplo, daqui embaixo no relatório ele vai somar junto com todas as vendas aqui. Vai dar por tipo de modelo também, então tem os 830 que a gente vendeu hoje, tá aqui ele, e as formas de pagamento de cada um. E se foi autorizada, está indicando, e se tem algum grupo em algum produto. Esse é um dos relatórios que ele gera, que ele aparece, mas é o resumo de vendas, mas ele não é um relatório fiscal, né? Ele é só um relatório total de vendas ali do sistema. Perfeito, pessoal. Ficou alguma dúvida na questão do NFCE? Porque, no geral, no sistema aqui, o que eu precisava apresentar para vocês, tanto como cupom fiscal quanto nota fiscal, seria isso. Então, posso estar deixando aqui uns minutinhos agora para vocês poderem estar lançando aqui no chat as dúvidas de vocês. Que conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me digitar. Uma pergunta aqui do Fernando. Então, mas não teria como ir direto para o código? Então, no momento que você lança, o sistema ele prioriza o código de barras. Já o código do produto não. O do produto ele não considera a prioridade. Atualmente o sistema ele funciona priorizando o código de barras mesmo do produto. Tranquilo? Uma dúvida do Laurentino. No Zeweb tem a opção de informar a quantidade depois que lança o item? Sim, tem como. No cadastrar venda gerencial e no cadastrar NFCE, por exemplo, quando a gente lança, beleza. Esse sim, realmente existe a possibilidade de você realizar a alteração depois, quer ver? Produto. Vou lançar ele aqui novamente. Por exemplo, lancei o produto aqui. Aqui sim, existe a possibilidade de você editar a quantidade. Tinha um, eu posso lançar duas. Mas, referente já à questão do PDV, né? Deixa eu cancelar aqui, vou abrir o PDV. No PDV, quando a gente lançar nosso produto aqui no sistema, né? Lancei o produto. Ele não dá a opção de a gente editar ele. Então, no PDV, a gente vai ter que remover ele e lançar novamente, tá? Então, para remover, você vai digitar, no caso, vai lançar um novo item, como se fosse lançar um novo item. Ele é o item 1 aqui da lista. Pode ver aqui que tem o item número 1. Então, menos, sinal de hífen, 1.
Aí ele já dá a opção para você poder cancelar esse item e lançar ele novamente na venda. Aí sim colocando, né, se fosse 3 unidades, né, 3 vezes aí o produto. Esperar ele lançar aqui. Beleza, aí sim ele lançou as 3 unidades aqui. Tem uma pergunta da Nadine aqui. Só posso selecionar pagamento em cartão quando tiver os EPOS ou nesse caso teria que lançar pelo TEF? Então, o sistema ele serve tanto quanto para os EPOS quanto pelo TEF. O TEF no sistema a gente também tem a configuração aqui no terminal Zé Web, se tiver configurado o TEF de vocês lá. Lembrando que o TEF a gente tem algumas empresas específicas que a gente tem homologação para funcionar. Então, se estiver ativo aqui o TEF nessa parte aqui, se você finalizar em cartão, automaticamente com o terminal Zé Web aberto, ele já vai enviar para o cartão também. Ou se for o ZPOS, mesma coisa. Você só vai ter que selecionar aqui a maquininha, né, que você usa. De TEF eu uso, vamos supor aqui da Stone, e a outra eu uso da Vero. A Vero é a ZPOS, por exemplo. Lembrando que a maquininha, qual que é a diferença da TEF para o ZPOS? Os ZPOS geralmente é aquelas maquininhas que não necessitam de estar conectadas ao computador. Já o TEF geralmente as maquininhas elas estão conectadas ao computador diretamente por cabo para levar essa informação até ela. Então, os EPOS hoje você adquire lá com o setor comercial como um plugin e o TEF tem que adquirir diretamente com o adquirente da própria maquininha de cartão. Só que lembrando que vocês têm que dar uma olhada antes para ver se a empresa que vocês estão querendo adquirir esse TEF, para poder fazer o código da vinculação durante a venda, né? Como assim código de vinculação? Toda vez que você finaliza pelo cupom fiscal com o TEF, ele gera um código de autorização, que dependendo do estado é obrigatório, né? Esse código de autorização da transação. Ele sai no cupom também. Então, isso aqui era muito comum no início lá, quando começou no Rio Grande do Sul, que era obrigatório sair esse número de transação, tanto nos EPOS quanto no TEF, que começa a sair também. Então, nos dois vai funcionar. O pessoal da 3S Soluções mandou ali uma pergunta. Onde que habilita para sair o nome do cliente junto com o CPF no cupom? Atualmente, só para sair com o nome do cliente junto no cupom, é só cadastrando ele no sistema e lançando ele como um cliente de fato. Só que daí, se for fazer o NFCE, ele vai exigir endereço também, daí, nesse detalhe. Atualmente é só CPF que vai sair sem cadastrar nada, tá? É só CPF. É da forma que funciona hoje. Da Prompt Informática ali, mandou uma pergunta. Perante ao fisco, como fica a venda gerencial feita há muito tempo atrás, que não foi gerado o documento fiscal? Então, aí você pode, se por exemplo, você acabou não gerando, né? Você optou por não gerar esse venda gerencial, transformar ele em cupom, em NFCE. E chegar algum momento bater a fiscalização ali, você vai ter que vir aqui, botão direito e mandar transmitir, transformar em NFCE também. Tá? Tem que fazer isso também. Por isso que ele sempre exige, né? Ele fica aqui aguardando documento fiscal. Se acontecer isso, existe a possibilidade de transformar. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Se preencheu o nome, mas CPF sai impresso, mas ele cadastra sem endereço. Então, se a gente fizer o NFCE hoje, vou fazer aqui um com vocês. Vou colocar aqui. Você diz aqui você estava falando em colocar direto no nome ou no CPF, porque se a gente tentar colocar a letra aqui não vai. E se tentar colocar o nome, por exemplo, Adnan aqui, ele também não salva. Por exemplo, Adnan, tentar colocar Adnan aqui, eu não consigo salvar para ir poder digitar o CPF, quer ver? Vou colocar aqui. Vou inventar um CPF aqui e vou tentar salvar para vocês verem. Perdão, estava no NFC, no venda gerencial. Vamos vir no NFC.
Adnan. Aguardar autorizar aqui. Aqui, ó. Pode ver que ele sai como consumidor. Ele não salvou o meu nome. Eu não salvei o cadastro do Adnan. E ele saiu só com esse CPF que eu digitei aqui. Até mesmo no PDV aqui, ó. Se a gente for lançar, vou lançar o produto aqui. Aí eu vou dar o Alt F9. Aí eu vou colocar aqui, Adnan. Você falou para colocar, tentar colocar o mais, seria isso? Porque se a gente deixar aqui, colocar o CPF aqui, que ele acabou cadastrando, ó. Deixa eu finalizar aqui com vocês. Ó, aqui embaixo tem o cliente. Ele não saiu o nome. Se tiver alguma situação, por exemplo, em que precise sair o nome, vocês podem estar encaminhando lá para o nosso canal de sugestões, tá? A gente tem um canal hoje que é o no Zemap, que conforme você vai fazendo esse processo de mandar sugestão lá, o pessoal consegue passar para frente para aprovar isso. E se aprovar, eles conseguem fazer sair o nome do consumidor, tá? Então, realmente, no sistema ele só vai sair com o nome da pessoa se você cadastrar ela como um cliente e colocar o endereço junto. Sim, ele vai cadastrar como cliente, mas sem cadastrar não tem como. Pode ver que nem a gente estava fazendo aqui, no PDV, ele só sai o nome do consumidor, ele não sai junto com o CPF da pessoa. Daí sim, se você quiser que saia com o nome da pessoa, daí sim. Aí vem aqui, no momento que vai lançar aqui, você vai cadastrar o cliente. Vindo maisinho, colocar os dados do cliente aqui. Ó, vou colocar aqui a Adnan, colocar um CPF aleatório aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que tinha esse aqui que era de teste. E for lançar o Adnan aqui, por exemplo, com o CPF, né? Ele já trouxe automático para mim. Vou lançar aqui o produto. E vou finalizar a venda aqui em dinheiro. Ah, um detalhe também, que agora também, por que na minha não está saindo depois de cadastrado? Eu estou em ambiente de homologação, tá? Ambiente de homologação, por isso que a minha também não está saindo depois de cadastrado. Se vocês cadastrar o de vocês, aí sim, aí o nome ele vai sair aqui, tá? É que o meu ele está em homologação ou em produção, que esse aqui é o de teste, ou em produção vai sair o nome do cliente, depois sim. Só que daí vocês têm que cadastrar, que nem eu cadastrei ali, colocando o nome e o CPF da pessoa. Só lembrando, tem que cadastrar sempre. Se não cadastrar, é que a minha dúvida era se vocês quisessem fazer a venda sem cadastrar o cliente no sistema. Aí realmente não tem como. Tem que cadastrar para ele poder sair. Perfeito. Mais alguma dúvida? Ficou esclarecido ali, Fernando?
Perfeito, então, pessoal. Agora eu vou estar deixando aqui para vocês, então, um link para vocês poderem estar enviando as sugestões também dos próximos assuntos e também estar dando um feedback sobre a minha live, tá? Agradeço para quem chegou até aqui. Se puder estar comentando venda gerencial mais PDV ali no chat, eu fico muito agradecido para entender que realmente vocês chegaram até aqui e eu consegui também estar agregando algum valor para vocês. Lembrando também que logo aqui embaixo a gente tem o botão de se inscrever e também dar o like na live, tá? Essa parte também é muito importante para mim. Quarta-feira que vem, no mesmo horário, tá? Às 2 horas da tarde, a gente vai ter a live. Logo, logo a gente já vai disponibilizar o próximo assunto. E também, lembrando que quinta-feira que vem, às 9 horas da manhã, vai ter o produto em foco, dia 6/3. Perfeito, pessoal? Qualquer coisa, estamos à disposição. Perfeito? Bom trabalho e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.